Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitar que você está em pé. Eu queria que você abrisse aqui em 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 1. Uma passagem bastante conhecida e que, irmãos, eu relutei em vir falar sobre ela, porque eu disse assim, Senhor, todo mundo já conhece, mas a palavra do Senhor, ela se renova. E eu creio que o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Podeis sentar, irmãos. Como eu falei aos irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida. Mas quando eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra para trazer hoje aqui aos jovens, não só os jovens, mas toda a igreja, mas por ser culto de jovens, a gente exalta um pouco, né? Nomeia um pouco mais o culto. E o Senhor me falou muito sobre essa passagem. Há um tempo eu já havia ministrado sobre essa passagem, mas, como eu falei, a palavra do Senhor ela se renova. E o Senhor me trouxe um novo olhar para essa passagem hoje. E Ele me trouxe um olhar sobre esses 19 versículos que falam sobre a cura de Naamã, sobre a cura da lepra. A gente sabe que Naamã era o chefe do exército, que ele foi curado, que ele precisou mergulhar no rio 7 vezes e foi curado. A gente sabe que a história é essa e que o nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Mas eu queria me atentar sobre esses 19 versículos de uma forma diferente. Como um enredo mesmo da história. E todo enredo da história a gente sabe que tem o quê? Os personagens, né, irmãos? E hoje eu queria falar sobre 6 personagens dessa história. Ah, Sandeli, vai ficar muito extenso, 6 personagens. Mas muito rapidamente você vai entender o que eu quero falar. O primeiro personagem daqui é Naamã, né? A gente pode ver ele como o co-protagonista, porque a gente sabe que o protagonista é Deus, de todo o enredo da história da Bíblia. Mas Naamã, ele é o co-protagonista. Quando eu fui pesquisar o que era um co-protagonista, né, de uma história, é aquele que ajusta o roteiro da história. E a gente tem um outro co-protagonista aqui, que é o profeta Eliseu, que ele ajusta toda a história para que o nome do Senhor seja glorificado aqui. Mas eu queria também falar sobre os coadjuvantes. E eu queria me atentar hoje a esses 4 coadjuvantes dessa história. O primeiro deles é o rei da Síria. O segundo é o rei de Israel. O terceiro é a menina cativa. E o quarto são os servos de Naamã. Mas antes, para a gente poder relembrar e entender, eu queria falar de Naamã. Quem era Naamã? A Bíblia fala que Naamã era o comandante do exército. Era forte, era corajoso. Em algumas versões falam que Naamã ele era herói, era considerado um herói. Ele era muito respeitado, principalmente também pelo rei da Síria. Porque há pouco tempo, o que é que tinha acontecido? Ele tinha ganho uma batalha contra Israel. E a Bíblia fala nitidamente que foi o Senhor que permitiu. Foi sobre a mão do Senhor que ele ganhou aquela batalha, em cima de Israel, do povo de Deus. Então, a gente vê Naamã, o forte, o corajoso, o comandante, né? E a gente tem muito respeito sobre um comandante, né, de um exército, mas leproso. Mas a gente vê que esse homem tinha uma doença que, na época, era considerada uma doença extremamente ruim. Quem tinha essa doença era considerado como adquirir uma maldição. Naamã tinha essa maldição para aquela época, mas ele era um guerreiro corajoso. Ele era o chefe do exército, mas ele tinha aquilo. Então, eu queria que você se atentasse primeiro a isso. Existia um guerreiro corajoso, existia um líder, mas que tinha uma doença. E aí, mais na frente, esse capítulo, ele vai falar o quê? Que existia uma menina. Uma menina que foi levada cativa, uma menina que, após a guerra contra Israel, foi levada cativa para ser serva da esposa de Naamã. Olha só. E aí eu queria que você se atentasse para esse primeiro coadjuvante, que é a menina, que foi levada cativa. Imagina só como é que essa menina estava, irmãos.
A terra dela tinha sido bombardeada, a terra dela tinha sido, o povo tinha guerreado e tinha perdido uma guerra. A gente pode até imaginar o quê? Que a família dela tinha morrido. Porque essa menina foi levada cativa, ela foi levada como escrava. Ela foi sequestrada do povo dela para servir na Síria, para servir naquele povo que tinha guerreado, que tinha matado amigos, que tinha matado parentes, que tinha guerreado contra o povo dela. Então, você imagina como é que essa menina estava. E a Bíblia não fala o nome dela e nem fala a idade, mas fala que era uma menina. E quando eu fui pesquisar, mais ou menos os pesquisadores falam que essa menina tinha em média de 13 a 15 anos. Era uma adolescente igual a vocês. Era uma jovem. Era uma jovem que já tinha passado por muitas aflições. Era uma jovem que tinha perdido muito. Tinha perdido, eu posso até dizer tudo. Mas era uma jovem que não tinha perdido a essência diante das circunstâncias. E eu queria que você se atentasse a essa primeira coadjuvante, a essa jovem que não perdeu a essência. Como assim, Sanderli? No primeiro momento que ela teve, ela pôde exaltar e glorificar o Deus que ela servia. Ela pôde entender que havia um processo na vida dela, mas que o propósito era muito maior. E naquele primeiro momento, ela chegou na serva dela, ela chegou lá na esposa de Naamã e disse assim: se o meu senhor, olha o respeito que ela teve, o respeito por aquele que havia sequestrado ela. Se o meu senhor fosse lá para Israel, tem um profeta que pode ir lá curar ele. Porque ela sabia o Deus que o povo de Israel servia, ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia que o Deus que ela servia era todo-poderoso. E olha a maneira como aquela menina chegou. Se o meu Senhor... Ela não disse assim, tem um Deus que pode curar. Tem um Deus que... Não. Ela chegou com amor. Ela chegou com respeito. Ela soube usar a estratégia correta. Ela soube entender, eu vou repetir mais uma vez, que apesar das circunstâncias vividas, a essência dela não havia sido perdida. Apesar de todo o sofrimento, porque só o Senhor sabe como o coração daquela menina estava, porque ela era órfã agora. Somente o Senhor sabe quantas vezes a gente não se sente órfã. Quantas vezes o nosso coração está machucado de uma maneira tão tremenda que a gente não consegue entender e a gente paralisa. E a gente para ali e não vive o propósito do Senhor. Não vive o caminho do propósito. Porque a gente quer entender o que é que está acontecendo e às vezes as dúvidas, os porquês invadem tanto o contexto, tanto a nossa vida, que a gente se esquece. A gente esquece para que nós fomos feitos. Eu costumo falar uma coisa, e os irmãos aqui já me conhecem como a missionária que faz missão, mas eu costumo falar uma coisa, que nós não fomos chamados para o ID, irmãos, apesar do ID ser uma ordem, um comando do Senhor, mas não fomos chamados para relacionamento com Deus. Porque antes do ir, eu preciso ter o relacionamento, eu preciso acreditar no Deus a quem eu sirvo. Eu preciso entender que Ele vai suprir todas as necessidades. Eu preciso entender que Ele está cuidando. E eu preciso entender que, às vezes, eu não sei qual é todas as respostas. Eu não sei porque eu estou passando por aquilo tudo. Mas eu preciso entender que Ele está cuidando. E eu preciso saber que o propósito é sempre muito maior do que tudo. E essa menina, a coadjuvante da história, porque ela não tinha muito... Né? Você vê que os protagonistas, co-protagonistas aqui eram Naamã e Eliseu. Naamã, que era o que estava com a lepra, e Eliseu, que era o profeta, usado por Deus. Mas essa menina foi o pontapé inicial para que o nome do Senhor fosse glorificado. E no final você vai entender por que eu estou dizendo isso. Um pouquinho mais na frente, a gente vê o quê? Que assim que a jovem falou, né, sobre isso, Naamã foi lá até o senhor dele, até o rei da Síria, o segundo coadjuvante, né, o rei da Síria. Foi até ele e chegou lá e disse assim, uma menina me falou que lá em Israel tem um profeta que eu posso ser curado. Aí o que é que o rei da Síria fez? Pegou muitas pratas, né, muito dinheiro, muitas coisas, muitos tesouros, e escreveu uma carta para o rei de Israel. Porque como é que o rei da Síria estava se sentindo? Ele tinha acabado de ganhar uma guerra contra Israel.
Então, ele estava se sentindo o quê? O respeitado, o poderoso. Ele escreveu uma carta e diz assim, ó, tão logo esta carta ao rei de Israel, dizia assim, então logo esta carta chegar a você, rei de Israel, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. Simples, objetivo, e a gente costuma falar simples e grosso, né? Curto e grosso, a gente costuma falar. E ele foi. E Naamã se encheu de muita autoridade, né? Não, eu estou com a carta do meu rei, a gente acabou de ganhar a guerra, eu vou lá. E aí ele chegou lá e encontrou o rei de Israel. E quando o rei de Israel leu a carta, o que foi que aconteceu? Será que o rei de Israel chamou logo Naamã? Não. O que foi que aconteceu? O rei rasgou as vestes. Quem sabe aqui sabe que rasgar as vestes é posso dizer, um ato de medo, de fúria. E foi assim que o rei de Israel fez. O nosso terceiro coadjuvante. Ele rasgou as vestes e disse que quem ele pensa que é? Eu curo, eu não curo ninguém não, na lepra não. Por quê, irmãos? A gente condena um pouco a atitude do rei de Israel, né? A gente condena e mesmo assim diz, de fato o quê? Ele achou que o rei curava, quem cura é Deus. Mas a gente não entende contexto. O rei tinha acabado de perder uma guerra. O rei estava dolorido, o rei estava se sentindo menosprezado, estava se sentindo pouco, porque ele tinha acabado de perder. E ele viu a carta do rei da Síria como uma carta de afronta. O que é que ele quer dizer? Ele quer me afrontar. Ele sabe que eu não curo, mas quer me afrontar porque eu não posso fazer isso. E aí eu trago para a nossa vida a atitude do rei de Israel. Quantas vezes a gente, como coadjuvantes dessa vida, nos sentimos desse jeito? Quantas vezes a gente está tão dolorido por uma situação que aconteceu, por alguma coisa que nos cometeu, que nos decepcionou, que nos deixou tristes, que nos deixou cabisbaixo, que nos deixou sem esperança. E aí acontece uma coisa mínima que às vezes não tem nem o contexto, mas a gente está tão dolorido, irmãos, tão machucado, a gente está tão decepcionado que a gente entende como uma afronta. Que a gente entende como algo que está nos levando mais ainda para o buraco, como um irmão está nos machucando mais. Às vezes um irmão, vamos dar um exemplo aqui. O irmão passou por mim e nem me deu a paz do Senhor. Mas, irmão, você não sabe nem se aquele irmão usa óculos e estava sem óculos naquele dia. Porque eu vou dizer, irmão, se eu tivesse sem óculos, eu não enxergo ninguém, não. Então, se você me der a paz do Senhor, não lhe der a paz do Senhor, Senhor, pode ter certeza que é porque eu não vi você, irmãos. Mas só que se você está muito dolorido, muito machucado, o que é que vai acontecer? Você vai achar que eu estou com raiva de você. Ou que eu estou menosprezando você. Ou porque você faltou um culto, eu já estou lhe dizendo que você é desviado. Quantas vezes isso não acontece? Mas é porque o nosso coração está dolorido. Nós estamos machucados. Nós estamos abrindo brecha para que o inimigo, ele faça como ele quer. Eu sei que é muito difícil ouvir isso. Mas você está abrindo brecha para que o inimigo faça. Porque você não fecha as brechas e você não começa a ter o relacionamento com Deus. E você não começa a entender que Deus faz como quer, quando quer e na hora que Ele quer. E porque você não entende que nada é sobre você. Nada nessa terra é sobre mim, é sobre você. É tudo sobre Ele. Tudo é para exaltar o nome dEle, é para engrandecer o nome dEle. É para que Ele seja glorificado. Mas a gente bota os nossos problemas na frente, a gente bota as nossas ansiedades na frente, a gente bota tudo na frente. Irmãos, como eu queria hoje estar aqui em cima e que os meus pais estivessem me ouvindo aí. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas meus pais não são evangélicos. E hoje é aniversário do meu pai. Então eu pensei assim, hoje eu vou ministrar aniversário do meu pai, e ele vai estar lá me ouvindo, mas ele não pôde vir. Ele precisou ficar com o meu sobrinho, meus pais precisaram ficar com o meu sobrinho por uma coisa que aconteceu e não puderam vir. E eu estava ali sentada e eu estava dizendo assim, Jesus, me ajude. Porque hoje o meu coração está dolorido, porque eu queria isso, apesar do meu coração estar grato ao Senhor, mas eu queria isso. Mas não é como eu quero. Eu não estou aqui para falar da Sanderli, eu estou para falar de um Deus que faz da maneira como Ele quer. Eu estou aqui para falar que eu sou coadjuvante, que Ele é o protagonista. E que se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, Ele faz. E eu vou continuar adorando e engrandecendo o nome dEle. E o rei de Israel, ele agiu da maneira como se ele fosse o protagonista.
protagonista, mas ele não era. E quando Eliseu ouviu isso, ele disse assim, por que você se comportou dessa forma? Eliseu, homem de Deus, disse, por que você fez isso? Você não entendeu o que é que está acontecendo, você também serve ao Senhor, você não entendeu. E aí Eliseu disse, mande ele até a mim. E essa é a parte mais incrível da história, porque Naamã vai lá, né? Vai até a casa de Eliseu. E o que é que podia acontecer? Eliseu podia receber ele. Eliseu podia chegar na porta da casa dele, receber e dizer, entre. Mas não. Eliseu sabia que não era sobre ele, era sobre Deus. E Eliseu manda uma mensagem para que Naamã entenda também que não é sobre ele, que ali ele não é o chefe do exército. Ali ele é o meio que Deus vai usar. E Naamã vai e chega e recebe a mensagem, né? Vá até o rio Jordão, mergulhe 7 vezes e você vai ser curado. E Naamã se enfurece e diz assim, como? Oxi, eu pensava que ele ia vir, se apresentar diante de mim, ia colocar as mãos sobre mim, ia glorificar e exaltar o nome do Senhor e ia me curar. E aí vamos trazer para o nosso contexto? Quantas vezes a gente não quer que Deus faça da nossa maneira? Mas ele está dizendo para Naamã, e disse para mim, disse para você, que não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito que ele quer. E ele está trazendo e dizendo assim, olha só, porque foi ele, hoje ministrou o meu coração, me disse, isso não é do seu jeito, Sonderli. Não é como você projetou, não é do seu jeito, igreja, não é do seu jeito, Naamã, é como eu quero fazer. É como eu quero que as coisas sejam feitas. Porque não é para entender o processo, é só para seguir no caminho. Porque lá em Eclesiastes 3 diz o quê? Que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Mas não diz o processo, não fala do meio. Ele só fala do início e do fim. Sabe por que ele não fala do meio? Porque não é para a gente saber o meio. Porque é no meio que eu vou entender. Não é. É no meio que eu vou ser moldada. É no meio que o meu caráter vai ser moldado. É no meio do processo que Deus vai fazer como Ele quer. É no meio do processo que eu me torno barro nas mãos dEle. É no meio do processo que Ele me amassa e me quebra e me faz da forma que Ele quer. E era isso que Ele queria mostrar para Naamã, que não era do jeito dele. E agora a gente vai falar do quarto coadjuvante, que são os servos. E, irmãos, quando eu li essa palavra, hoje eu chorava hoje à tarde. Quando eu li essa parte, eu dizia assim, Jesus, como Tu és maravilhoso. Porque os servos chegam para Naamã e dizem assim, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Então vai lá, lava e fique limpo. E aí eu fui olhar outras versões e as versões dizem assim, meu pai. Olha como os servos se referem a Naamã. Ao chefe deles diz assim, meu pai. Pai é uma expressão, quando você diz assim, meu pai, é uma expressão de carinho. É uma expressão de amor, é uma expressão de cuidado. Quando eu quero pedir alguma coisa pro meu pai, eu faço assim, ô painho. Aí ele diz, o que é, menina? Ele já sabe. Quando a gente quer falar com Deus, a gente diz assim, meu pai. Porque ele já sabe o nosso coração contrito. E os servos sabiam que se eles chegassem para ele e dissessem assim, chefe, se você for lá, vai lá no rio, é tão simples. Se eles dissessem dessa forma, o coração de Naamã estava tão contrito, estava tão soberbo que ele não ia nem atender. Mas eles começam com sabedoria, dizendo, meu pai. Ali Naamã recebeu uma injeção de amor. Ali Naamã recebeu uma injeção de carinho, de cuidado. E eu vou trazer para a nossa vida, quantas vezes a gente está assim, a gente quer enfrentar estando áspero, com rispidez, a gente quer defender algo com grito, quando na verdade a outra pessoa só precisa do carinho, só precisa do amor.
Só precisa de cuidado. Quando a Bíblia fala para ser santo como o Senhor, o que é que o Senhor disse? E humilde de coração. Manso e humilde de coração. E os servos foram isso. Eles chegaram para Naamã e convenceram ele. Se você prestar atenção, houve uma menina primeiro para falar que Deus podia fazer. Depois houve um rei que mandou ir, porque de repente se Naamã não tivesse pego a carta do rei, ele não ia ter muita coragem para ir. Mas houve um rei também que se enfureceu para que tudo isso, os coadjuvantes foram principais para que tudo isso acontecesse. Para que então um chefe do exército, para que então um homem que precisava ser curado, fizesse aquilo que Deus queria na vida dele. Hoje eu te convido a ser coadjuvante da obra do Senhor. Hoje eu te convido a ser uma menina que mesmo machucada, mesmo doída, não perdeu a essência. Hoje eu te convido a ser um rei que deu um pontapé. Hoje eu te convido a ser um servo que trata com amor, que trata com cuidado, que trata com carinho. E Naamã fez. Naamã foi lá. E tem uma partezinha da história que ainda diz assim, que Naamã fala assim, mas não tem outros 2 rios que eram muito mais bonitos, porque ele queria que fosse do jeito dele, né? Mas não, ele foi para o Rio Jordão. E quando chegou lá, ele mergulhou. Aí eu fiquei me perguntando, por que 7 vezes? Aí tem muitos pesquisadores que falam, o primeiro mergulho é disso, o segundo é disso, o terceiro é daquilo. Mas quando eu estava orando, eu pude entender que por que 7 vezes? Porque era o processo. O processo, ele não acaba na primeira batalha. O processo, ele não acaba no primeiro mergulho. O processo não acaba na primeira lágrima, na primeira vez que você se ajoelha e diz que está cansado. O processo não acaba aí. É preciso mergulhar pela segunda vez. É preciso a terceira, é preciso a quarta. É preciso que você seja mudado de dentro para fora. Naamã precisava tirar o orgulho. Naamã precisava tirar a soberba. Naamã precisava ser curado de dentro para fora. E quando ele obedece, porque tudo vem pela obediência. Quantas vezes não acontece nada na sua vida porque você ainda não obedeceu? Porque Deus já falou 1, 2, 3 vezes e você continua dizendo que Deus não falou. E você continua dizendo que não está sendo assim, que Deus não tem ouvido, mas Ele está falando o tempo todo. Só que as suas vezes que você diz, não, Deus, eu não estou te ouvindo, fala comigo. Só que todas essas vezes você está criando ruídos externos que estão impedindo a voz de Deus. Todas essas vezes você está criando coisas que estão te fazendo não ouvir que Deus está te falando. E Ele está falando o tempo todo, assim como Ele está falando agora com você. E aí esses ruídos, eles vão impedindo tudo e vão criando distrações. E quando você se vê, você está ainda na beira do rio, você nem chegou com água no joelho para dar o mergulho. Quando você vê, você já está a 3 metros de distância da margem do rio. Quando você vê, você nem enxerga mais o rio. Mas hoje eu te convido a dar passos. A seguir em frente, a confiar que Ele é fiel, a confiar que Ele faz da maneira que Ele quer. E foi isso que Naamã fez. Eu tenho certeza que cada passo que Naamã foi dando, ele foi dizendo, não sei o que, para que isso? Eu vou porque os meus servos me convenceram, eu vou porque eu quero ser curado, mas eu estou indo. E quando ele foi entrando, eu tenho certeza que o Senhor foi movendo, foi fazendo. E quando ele deu o primeiro mergulho, ele já não era mais o mesmo. Quando ele deu o segundo mergulho, o Senhor já estava tratando no coração dele. Ele deu o terceiro mergulho, eu tenho certeza que ele já estava glorificando ao nome do Senhor. E ele deu o 4º mergulho, o 5º, o 6º mergulho e no 7º mergulho. Quando ele olhou para a pele dele, ele estava curado. No 7º mergulho, a obra já estava completa. E a Bíblia fala que a pele dele ficou feita uma pele de nenê, de criança. Deixa eu te falar, porque Deus, quando faz, Ele faz perfeito. Ele faz a obra completa. Ele não deixa pequenos pedaços fora. Ele não deixa você com sequelas. Ele não deixa dessa forma. Ele faz completo. Ele faz perfeito. E por que no terceiro mergulho você ainda está perguntando
orando porque ele não fez. Continue orando. Continue orando até que alguma coisa aconteça. Continue orando até chegar ao 7º mergulho. Jovem, continue confiando no Senhor. Continue acreditando que Ele vai fazer. Porque se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer no tempo dEle. Ele não vai fazer no meu tempo. Não vai fazer do jeito que eu quero. Ele vai fazer no tempo dEle. E o que eu acho mais incrível é que quando Naamã foi curado, a primeira coisa que ele fez foi juntar toda a comitiva dele. Ele juntou toda a comitiva, ele juntou todos aqueles que acompanhavam. Eu tenho um general, um melhor soldado, quem fosse, os servos que acompanhavam, todo mundo, ele juntou todo mundo. E foi até o profeta Eliseu. E quando ele chegou diante do profeta, a Bíblia fala que ele disse assim: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus. Irmãos, eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. O Naamã chega para Eliseu e diz assim: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus. Esse era o motivo. Esse era o real propósito de tudo, que o nome do Senhor fosse reconhecido, que o nome do Senhor fosse glorificado. Deixa eu te dizer, a tua momentânea dor é para que o Senhor seja reconhecido. O que você está passando, transforme em lágrimas diante do Senhor. Transforme em adoração. O profeta Abacuque disse assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu todavia me alegrarei no Senhor. Você pode se alegrar no Senhor mesmo estando machucada. Você pode se alegrar no Senhor mesmo estando decepcionado. Você pode dar graças ao Senhor diante do que está acontecendo. Irmãos, a gente vem enfrentando uma pandemia há 2 anos. Ninguém tá com a saúde emocional boa, não. Tá todo mundo estressado, tá todo mundo machucado, tá todo mundo desesperançoso, todo mundo tá assim. Mas a gente crê que há um Deus que mesmo diante das circunstâncias a gente pode elevar as mãos aos céus e dizer assim: eu reconheço que na terra não há um Deus maior que o nosso Senhor. Você pode levantar as suas mãos agora e dizer: Senhor, eu reconheço que não há um Deus maior do que Tu. Aleluia! Você pode reconhecer que não há um Deus mais poderoso. A menina foi levada cativa para isso. Quando eu li a história dessa menina, eu me lembrei da rainha Esther, da frase mais incrível dela, que ela diz assim: quem sabe, que o tio dela, né, Mardoqueu, diz assim: quem sabe não foi um momento como esse que você chegou até aqui. Quem sabe não foi para um momento como esse que você passou por todas essas coisas. Quem sabe não foi para um momento que o nome do Senhor fosse glorificado, que você está passando por isso. E se você já recebeu a sua vitória, por que você não engrandeceu ao Senhor? Por que você não cumpriu aquilo que você prometeu? Ô, irmãos, eu não ia falar isso não, mas a Jesus está mandando. Por que você não fez o que você disse que ia fazer? Por que você não fez e o nome do Senhor não foi glorificado? Será que você tem responsabilidade sobre isso? Pense comigo, irmãos. Um general que não acreditava que Deus podia fazer, que ouviu falar e foi porque ele queria, né? Porque ele precisava daquilo, ele foi pela ambição dele. Mas no final, ele entendeu o real propósito. O real propósito daquilo era que o nome do Senhor fosse engrandecido. E eu queria, nesse momento, se o Atlas puder me ajudar e louvar um hino, para a gente adorar o nome do Senhor nesse momento.